Bom dia a todos, graça e paz. Olha para a pessoa do lado, fala para ele alguma coisa nova que você vai fazer esse ano. Fala para ele, revela aí o seu coração, não precisa revelar tudo, fale alguma coisa. Esse ano de 2026, eu vou... Fala aí para ele. Comece já declarando, falando, compartilhando algo que Deus vai fazer com você junto. Decide, fala aí. Esse ano, pode falar, gente, com o cônjuge aí, ó, olha aí pro lado e fala, esse ano você vai me ver fazendo algo novo. E eu vou fazer isso, ó. Perder a barriga, já falou aqui, ó. Tem gente que vai perder a barriga, né? Tem gente que vai estudar mais, tem gente que vai aprender o japonês. Já falaram aí, esse ano eu vou falar japonês, fluente. Vou fazer o Norioku Shiken nível 3. Fui desafiado pelo Muto, né? Tem gente que já falou aí, né? E é isso. Agora, assim, como que a gente vai conseguir manter isso tudo, né? Como que a gente vai conseguir permanecer? Começa um novo ano, a gente decide muitas coisas, coloca muitos alvos. E isso é importantíssimo. Mas como permanecer? Olha para o seu irmão e fala assim, como que permanece nessa minha decisão de hoje? Me ensina, né? Me explique. Deus, ele sempre vai nos ensinar através da sua palavra. Falando sobre o tema desse ano, a gente tem orado muito e tem buscado muita direção de Deus para cada tema de ano. E esse tema de 2026, Deus já falou de várias formas no meio do ano, final do ano, e a gente estava trabalhando em cima disso. Jejuamos, oramos, e aí nós temos um tema. Queria que colocasse aqui na tela, por favor. Ano de construir firmemente. Em japonês, como que você fala? Emitinha fala em voz alta agora. Glória a Deus. Você pode aplaudir ao Senhor? É o ano da gente construir firmemente. Por quê? Nós construímos muitas coisas o ano passado. Foi o ano de criar o novo. Nós criamos muitas coisas. Teve gente que criou, teve gente que escreveu livros, né? Teve gente que teve novas ideias, novas implementações, tem gente que começou a empreender. Mas como manter tudo isso se nós não tivermos fundamento, se a gente não tiver base? Como permanecer? Jesus, ele vai dizer 11 vezes, permaneçam em mim e eu permanecerei em vós. Esse ano muita gente decidiu caminhar com Deus. E a pergunta é, como permanecer caminhando com Deus em 2026? Só existe uma forma, e Jesus deixou isso muito claro. Ele nos ensinou, e ele faz questão de fazer 2 tipos de comparações, né? Sobre 2 tipos de construção. E é isso que nós vamos falar um pouco rapidamente, logo em seguida nós teremos a Santa Ceia. Mas eu gostaria que você abrisse comigo a Bíblia em Mateus, capítulo 7, versículo 24 ao 25, e depois a gente vai dar continuidade. Mateus, capítulo 7, versículo 24 ao 25. E aqui Jesus fala sobre 2 pessoas, 2 homens, que tinham o mesmo objetivo, e eles construíram uma casa. E essa construção foi em lugares diferentes. E Jesus, ele começa dizendo assim. Essa versão que eu estou, tá? Vamos acompanhar todos na mesma versão. Portanto, quem ouve estas minhas palavras e as pratica é como um homem prudente que construiu a sua casa sobre a rocha. Próximo. Caiu a chuva, transbordaram os rios, sopraram os ventos e deram contra aquela casa. Mas ela não caiu, porque estava alicerçada na rocha. Versículo 26, por favor. No entanto, quem ouve as minhas palavras e não pratica é como um insensato. Em outra tradução, o tolo, que construiu sua casa sobre a areia. Caiu a chuva, transbordaram os rios, sopraram os ventos e deram contra aquela casa. E ela caiu, e foi grande a sua queda. Feche os seus olhos, vamos juntos orar. Pai, no nome do Senhor Jesus, nós te agradecemos. Obrigado por mais um dia na tua presença. O primeiro dia desse ano de 2026. E desejamos, ó Deus, tantas coisas, almejamos tantas coisas. São planos, projetos nossos, mas também são os do Senhor. Nós queremos, ó Deus, que esse ano de 2016 seja um ano abençoado e diferente. Mas eu entendo perfeitamente, como a maioria dos meus irmãos, que nós precisamos estar preparados para esse ano de 2026. Novas coisas, como cantamos, Deus virá de encontro com cada um dos teus filhos. Novas oportunidades aparecerão. Portas abertas teremos. E também portas fechadas. Porque o Senhor está sempre auxiliando e nos ajudando nas melhores escolhas. Por isso a tua palavra hoje nos instrui que nós devemos obedecer. Nós devemos ouvir e praticar. E não poderíamos começar de forma diferente esse ano, se não fosse sendo orientado pela tua palavra e recebendo a direção do Senhor. Por isso, nesse momento, eu peço, Espírito Santo de Deus, fale conosco, nos instrua. Mostre para cada um de nós como passar por 2026, não de forma segura, mas de forma firme, fundamentado. Onde nós possamos suportar tudo aquilo que pode se opor contra nós, se opor contra a tua igreja, se opor contra nossas famílias, contra a nossa saúde, contra tudo que pode ser abençoado pelo Senhor, pode, e nós podemos e teremos, ó Deus, oposições. Mas que o Senhor nos prepare, nos fundamente, nos coloque, Senhor, ó Deus, um alicerce de forma que será inabalável. Portanto, nós queremos dizer, nós estamos prontos para fundamentar, reconstruir, ó Deus, debaixo de tudo aquilo que o Senhor nos deu em 2025. Ensina-nos, nos deixe sensível como filhos. Em nome de Jesus, nós queremos que o Senhor tem muito mais. Por isso nós queremos estar debaixo da tua orientação. Fale conosco. Deus, venha nos orientar, nos construa, nos prepare para 2026. No nome de Jesus nós oramos e te pedimos. Amém. Amém. Então, nós estamos aí no ano da gente construir firmemente. E a gente precisa analisar que muitas coisas é comum saírem dos planos. Sim ou não? Devemos estar preparados para isso também. A gente planeja, projeta, e muitas coisas vai completamente diferente daquilo que a gente planejou. E às vezes nós temos reações adversas. Tem gente que continua, tem gente que consegue se recuperar, levanta e continua olhando para frente. Tem gente que fica preso e fica parado,
porque não consegue, ainda não tem instrução, não sabe como agir diante de situações difíceis. E é muito comum a gente passar por vários problemas que é como chuva e tempestade, como a Bia cantou aqui, eu não sei, a gente não combinou nada. Com as provas da vida, é muito comum, todos nós teremos. Qual é a garantia disso? Jesus falou. Não sou eu que estou dizendo. Ele diz assim, ó, você só precisa permanecer. Permaneçam firmes, porque eu venci o mundo, e vocês também vão vencer. Então, uma coisa que eu aprendi durante toda a minha vida é que não adianta a gente querer se proteger. E não é bom também a gente orar para que Deus nos proteja. Você pode pedir, não tem nada de errado nisso. Mas é muito mais sábio você construir sua vida, seu relacionamento com Deus, pedindo para que Ele te dê sabedoria, direção, capacidade e capacitação para você passar pelos momentos difíceis. É diferente ou não é? Só que na hora a gente não lembra disso. Na hora a gente pede por socorro, socorro, Senhor. E na realidade quem construiu o problema foram nós mesmos. Então aqui a gente percebe que Jesus ele conta duas parábolas, ele conta nessa parábola fala sobre duas pessoas, um homem prudente e um tolo. E os dois tiveram a mesma intenção de construir. Um construiu sobre areia e o outro construiu sobre a rocha. E aí a gente observa que isso acontece muito no Brasil, a gente tem muitas construções. E você percebe que a gente ouve nos jornais construções que deram errado. Esses tempos atrás mesmo eu comecei a analisar construções que deram muito errado. Porque normalmente o engenheiro, ele economizou, né, ali nos materiais, ou até mesmo desviou o dinheiro, e ele não construiu como deveria. Então, o que ocorre? Eu queria colocar uma imagem rapidamente. Eu escolhi não as melhores imagens, mas para você entender o que é importante uma construção. Essa construção, para quem não sabe, são em países que têm abalo sísmico. Japão, grandes construções, nós vemos esse tipo de construção. Aqui é um material, é uma flexibilidade. Obrigado, Marcos. Então, ele não é direto, entende? Direto no alicerce principal. Tudo isso é chamado como alicerce. Mas aqui são colunas que tem profundidades muito, muito grande. 50 metros, né? 50 metros, prédios de 12 andares para cima. Eu não comuniquei, eu podia perguntar para o mútuo, né? A gente tem um engenheiro ali. Mas isso aqui eu vou falar o básico, é muito complexo. Mas isso é para suportar o quê? Os taifuns. É para suportar também os terremotos que a gente vive. O Japão tem terremoto o tempo todo. Por quê? Porque se você for construir completamente direto e o alicerce for muito rígido, você vai ter vários estragos. O prédio não suporta, a construção não suporta. E eu não tinha pensado nisso. Fala para os irmãos, seja flexível esse ano, senão se quebrar. Fala para ele, seja flexível. Vamos para o próximo, rapidinho. Próximo, número 2. Aqui, podia ter mostrado já esse daqui. Aqui é uma construção num país tropical, longe de todos esses movimentos, né, naturais que a gente tem. E aqui simplesmente não tem o mesmo sistema. Aqui é o Japão. Não só o Japão, mas como os países também que têm abalo sísmico. E quando ele abala e ele não tem esse sistema flexível, ele quebra, trinca, cria rachaduras, trazendo o risco do quê? De destruição. Ok? Então aqui nós vemos que o Japão, assim, graças a Deus, nós temos uma tecnologia tremenda. Próximo, tem mais um? Eu acho que mais um. Aqui, ó. Aqui o que acontece em Santos. Vamos ver como é que acontece em Santos. Quem conhece Santos? As praias de Santos, Brasil. Aconteceu vários problemas lá e eles decidiram expor isso para todo mundo para ver como que é o terreno, para que todos possam entender. Aqui nós vemos a primeira camada, 12 metros de areia. E o que é necessário quando você percebe isso? A segunda camada ela precisa ser passada, para que a gente possa construir um prédio firme e seguro. Passa-se a segunda camada, a terceira camada, mais areia, argila, areia, e aí alcançaram um lugar onde não tem mais recalque. É onde eles batem, eles perfuram e não tem como mais ceder. É onde eles começam a construir as colunas de concreto. Esse prédio, construído assim, ele está seguro. O que acontece é que nós vimos em algumas notícias prédios sendo construídos assim. Eles economizando no material para que pudessem, de fato, né, obter uma construção mais rápida, para que pudesse vender ou que pudesse alugar. Sem se importar com as pessoas que vão passar por esse prédio, sem se importar com vidas. E o que isso tem a ver com a nossa vida, Marcos? Tem tudo a ver com o que Jesus está dizendo. O tolo, ele construiu isso aqui. Rápido, ele tinha pressa, ele quis construir rapidamente. Vou construir rapidamente porque eu preciso ainda terminar tudo aquilo que é meu projeto ainda esse ano. Provavelmente, com muita certeza, vou dizer, que o homem prudente ele demorou mais tempo. Por quê? Porque enquanto esse homem estava na metade da obra ou terminando a obra, ele ainda estava aqui fundamentando. Ele estava aprofundando, porque ele sabia que ele precisava encontrar um lugar seguro. Ambos os dois sabiam o que eles poderiam viver. Tanto chuva forte, quanto vento forte, e até a força do mar. Porém, esse cara aqui, ele teve muita pressa. E ele quis fazer dessa forma. No momento que era para ser provado se sustentava ou não, caiu. E é isso que Jesus está dizendo. Que a gente possa deixar Deus ministrar no nosso coração. Esse ano, Deus ele nos orienta o quê? A gastar mais tempo aprofundando, fundamentando, criando alicerce e base para tudo aquilo que hoje
Deus tem colocado no seu coração para 2026? Marcos, mas eu já construí muito. Então, o que você vai fazer? Uma reconstrução. Como? Esse tipo de trabalho aqui. Fundamental. Por isso, para esse ano, a gente tem como objetivo trabalhar na nossa igreja em várias áreas. Principalmente vários pilares que a gente tem visto importantes. Casamento, finanças, educação de filhos, vida espiritual, vida emocional. E eu acho que a gente nunca montou um trilho tão bem estabelecido como a gente fez esse ano. Nós vamos ter aqui palestrantes, amigos nossos, conhecidos, que nós estamos também avaliando. E nós também teremos muito encontro nos sábados, principalmente, mais específico, para tratar justamente isso. Por quê, gente? Porque o evangelho em si, ele mostra o quê? Um problema muito sério que não é externo, é interno, é o coração do homem. Jesus, o tempo todo, ele vem apontar para o homem. Vigia, olha, os pulcros calhados, Jesus diz. Ele vai dizer em outro momento, ele vai falar assim que nós somos hipócritas, porque a gente limpa o exterior do copo, mas não olha por dentro. E ele vai dizer o que contamina o homem, ao ponto de ter uma irresponsabilidade de construir a sua vida sobre a areia. É o quê? Ele vai dizer o quê? Que é falta de amor, falta de temer a Deus. O cara irresponsável, ele simplesmente pensa em si mesmo, é egoísta, é orgulhoso. Então eu queria perguntar para você, você está com pressa de construir a sua vida? Se você está com pressa, será que você está fundamentando muito bem? Será que a gente está olhando e observando realmente se é seguro o que a gente está construindo? Será que a gente está dando um passo maior do que a perna, sem trabalhar alguns princípios e valores, que é o que vai fazer com que a gente caminhe de forma segura, que a gente realmente consiga construir e manter aquilo que a gente construiu, de forma que Deus seja glorificado? Essas são as perguntas que a gente tem que fazer no início do ano. Construir rápido é bom, mas nem sempre vai aguentar e vai suportar os adventos da vida, as tempestades da vida. Então, eu queria falar um pouco sobre isso. O maior perigo da vida não é a tempestade, é ignorar os sinais. Enquanto há tempo, nós precisamos fundamentar aquilo que é mais importante. O primeiro ponto que a gente vai falar é não ignore os sinais, senão a queda ela é clara. E aqui a gente vê quais são os sinais que Deus já me mostrou o perigo. Às vezes, Deus ele já está mostrando, já faz tempo pra gente. A questão da saúde, por exemplo. Tem gente que Deus já falou, o irmão já falou várias vezes, o cônjuge já chegou e já falou, minha querida esposa, meu querido marido, cuidado com a sua saúde. Percebe que Deus está falando através do cônjuge, está falando através do irmão, está falando o ano inteiro, no púlpito. Mas muitas vezes a gente tem visto o perigo, mas a gente não tem dado atenção. Às vezes, Deus está falando na questão do casamento. Olharam, olha, você precisa dar mais atenção. E Deus não fala só de púlpito. Porque quando você está com um problema, que você precisa dar atenção e que você precisa tomar uma decisão, até vendo Reels no Instagram, Deus ele vai usar esse negócio aí para falar com você. Você passa e você olha assim, olha bem que o pastor falou. Não foi, é Deus que está te conduzindo, está pedindo para que você abra os seus olhos, reconstrua, olhe o seu alicerce, educação de filhos, a mesma coisa. Nossa vida espiritual, a mesma coisa. E aí você acha que é alguma coisa simplesmente porque você está olhando ali e está passando. Não, Deus está falando. Quem tem bons olhos vai ter o seu corpo como luz. Jesus ele falou sobre isso. Se os seus olhos forem bons, você vai ver sempre aquilo que Deus está falando, aquilo que Deus quer comunicar ao nosso coração. Então, o que a gente precisa entender esse ano? Quais são os sinais que Deus já mostrou? Em que área você ouviu Deus dizer para você praticar na palavra dele? Tiago, o irmão de Jesus, sempre falou isso. Não sedes apenas ouvintes, mas praticantes da palavra. E outra coisa que a gente tem que perguntar, você está procurando fazer tudo muito rápido ou você está procurando obedecer o engenheiro da sua vida? Quem é o engenheiro da nossa vida? Quem nos criou? Quem nos gerou? Deus nos criou. Então, se eu estou mais preocupado em viver os projetos da minha vida e menos preocupado em ouvir o que Deus tem a dizer sobre os projetos da minha vida, então certamente eu estou construindo uma coisa muito insegura. Muito, muito insegura. A casa onde eu cresci no Brasil, nós crescemos em 4 irmãos, e a minha mãe decidiu comprar uma casa muito depois que meu pai faleceu. E essa casa, ele tinha 8 cômodos, né, 8 quartos, fora a sala, a cozinha e tudo mais. Chegou um momento que a casa ela começou a ter rachaduras, ela rachou. E a minha mãe ficava incomodada, ela falava assim, olha, apareceu outra rachadura aqui na sala, apareceu aqui no quarto, na cozinha também está rachando. E a gente chamava uma pessoa lá, um pedreiro, e ele ia lá, e ele arrumava, tirava a rachadura, colocava. No mesmo ano, abria outra rachadura, e continuava aumentando. Então, teve um rapaz que ele foi em casa, ele falou assim, dona Nair, busque falar com esse construtor aqui. Ele é muito bom, ele vai fazer uma avaliação, provavelmente ele já vai te falar o que está acontecendo. E então nós chamamos, eu lembro até o nome dele hoje, né, Luiz. E o Luiz foi lá. E ele chegou, olhou e disse assim, olha, pelo que eu vi do lado de fora, a casa do lado direito, do lado esquerdo, ela está cedendo. O alicerce não está suportando. Minha mãe falou assim, como que resolve isso? E ele falou assim, ó, tem 2 maneiras. Ou você reconstrói um novo alicerce embaixo, ou você destrói tudo. Aluga um lugar, se vocês puderem, e reconstrua de novo. A senhora tem essa intenção? Ela falou, jamais, eu não tenho essa intenção. E ele falou, então eu fico com a segunda opção. E quando ela falou isso, ele falou assim, tá bom, então eu vou fazer o orçamento. Sem brincadeira.
quase a metade da casa, do valor da casa. E naquele momento minha mãe ficou desesperada, falou, não, que absurdo, e o que é isso? E ele falou assim, ou é isso ou a casa vai ficar pior, cada ano que passa vai ficar pior. O que aconteceu? Nós começamos a fazer a reforma. Então ele quebrou todo do lado de fora, do lado de dentro, e ele começou a aprofundar várias colunas do lado de fora e do lado de dentro. E colocava viga de concreto, ia ferro, ia concreto, ia ferro, ia concreto. A gente praticamente construiu uma nova casa. E é um dinheiro que a gente não conseguiu ver. Porque o dinheiro que minha mãe tinha era para reformar a casa na parte de cima. E ela acabou reformando a parte de baixo. Entende? Então, às vezes, é isso que a gente precisa entender na vida. Às vezes a gente está querendo viver para que as pessoas vejam como nós estamos bem, como nós estamos bom, indo muito bem na vida. Mas a gente precisa olhar para dentro um pouco e olhar um pouco para baixo. Talvez o ano de 2025 você passou muito tempo, Deus ministrando o seu coração e ministrando a sua vida. E às vezes você fica pensando assim, as pessoas não conseguiram ver diferença em mim. Mas deixa Deus ministrar no seu coração, você decidiu fazer isso, ser tratado por Deus, ao ponto dele começar a curar e transformar os fundamentos que você precisa. Então esse ano você vai continuar fazendo isso, mas você vai construir agora em cima daquilo que Deus já preparou. Não é tempo perdido na presença de Deus, não é tempo perdido você gastar em tempo de oração e de investir no seu relacionamento com Deus. É o momento que Deus começa a trabalhar na nossa vida. Esse homem prudente, ele guardou as palavras. Jesus ele falou, o prudente é aquele que guarda as minhas palavras. O insensato, o tolo, é aquele que ouve e não obedece. Tem muita gente assim, sim ou não? Existe. Os filhos são assim, sim ou não? Também. Mas cabe a nós estarmos ajudando uns aos outros. Dizendo, olha, Deus está dizendo, permaneça firme, seja forte. Vou te ajudar. Por quê? Porque quando fala de casa, fala de família. Quando fala de casa, fala de pessoas que estão morando juntas. Existe uma lei na Babilônia, eu estava pesquisando isso, até hoje existe essa lei. É uma lei para os engenheiros e os construtores de lá. É uma lei que diz que se a casa cair e machucar alguém que está morando dentro dela, o construtor é procurado e paga com a própria vida. Isso era coisa de Velho Testamento, muito tempo atrás, costume do povo do Oriente. Mas até hoje é válido. Então, quando a gente olha isso, a gente observa que, na realidade, não tinha como ele chegar e dizer assim, olha, eu estava com pressa, olha, eu economizei um pouco, olha, eu tive que lidar com determinadas situações e eu não prestei atenção nisso. Não tem como. Porque se acontece de cair a casa, o cara ele tem que pagar com a própria vida. Olhando para isso, a gente percebe que não tinha desculpa. No mundo espiritual, a nossa vida é a mesma coisa. Quando a gente olha a família sendo deteriorada, quando a gente olha a nossa saúde sendo deteriorada, quando a gente olha os nossos filhos, às vezes, vivendo de forma a se conectar com Deus, não consegue se conectar com os pais e vive totalmente desorientado, isso é uma construção. E a gente precisa analisar se nós estamos construindo com irresponsabilidade ou não. O tema desse ano traz para a gente uma responsabilidade da gente dar atenção para aquilo que é mais importante. Não construir a nossa vida em algo emocional, mas construir a nossa vida naquilo que é sólido, naquilo que é fundamentado, aquilo que Deus nos deu, que é a tua palavra. Então, quando eu olho para isso, Jesus ele deixa claro, Deus aprofunda antes de levantar. Deus sempre vai preparar as nossas vidas para que a gente se levante. Eu estive ontem com um monte de gente que eu não conhecia. E aí nós começamos a entrar num assunto de casamento. E aí nós falamos sobre esse assunto e a gente estava perguntando como que um casamento dá certo. Eu, na minha experiência, pude compartilhar. Foi que eu comecei a buscar o Senhor. Não tem como. Não tem jeito. A gente pode até levar do jeito que dá. Construir uma vida, dois, durante muito tempo. Mas o que vai garantir que a gente vai permanecer fiel, vai continuar tocando a nossa vida fiel a Deus, é Deus, não tem como. Se a gente não colocar princípios e valores que Deus nos ensina, não tem como dar certo. Alguns casais vêm fazer terapia. Na quarta sessão, eu vejo que assim a gente vai ficar enxugando gelo. Né? Conhece essa expressão, né? Enxugar gelo, chovendo molhado. Não tem como melhorar nada, não tem como solucionar. Você pode até ter uma experiência boa, mas isso não te muda. Não nos muda. Preste atenção. O povo estava no Egito. Deus retirou todos eles para passar pelo deserto, passar pelo rio, atravessando o Mar Vermelho e caminhar no deserto. Eles tiveram experiência com Deus várias vezes. Vendo provisão de Deus, proteção de Deus, vendo a sarça, viu de tudo. Experiência que hoje muitos de nós não tivemos. Mas isso não transformou a vida dessas pessoas. Nenhum deles entrou em Canaã, gente. Quem que entrou em Canaã? Somente aquele que cria em Deus. Confiava em Deus. Não suportaram a pressão. Morreram todos no deserto. Quem que entra? A gente vê ali, né, 40 anos, e ali nasceram-se muitos filhos, e eles que conseguiram chegar junto com duas pessoas, que é Josué e Caleb. Esses caras permaneceram. Tinham princípios, tinham valores que carregaram. Então, a experiência com Deus não nos muda. Talvez você está aqui e você pensa, assim, o ano passado eu tive muita experiência com o Senhor. Graças a Deus por isso. Glória a Deus. Mas eu quero dizer uma coisa para você. A sua experiência com Deus não transforma a sua vida.
pode mudar alguma coisa, mas não transforma. Se você não tiver obediência. A obediência é o que faz a gente permanecer. A obediência é o que faz a gente se submeter a Deus. Você mostra que a gente entende que Ele sabe mais, que Ele é maior, sabe que Ele é o que entende todas as coisas. Por quê? Porque a gente sabe que a gente foi comprado. Sabe que a causa da gente existir é o amor de Deus, é a misericórdia, é o perdão. Não vou viver de qualquer jeito, eu não vou viver do meu jeito, eu não vou viver construindo para mim, eu não vou viver construindo sem pensar no coração de Deus. Então esse ano a gente vai trabalhar bastante. Eu queria que você ficasse empolgado para esse ano, porque eu tenho desafio para você, não só para você, né, assim, mas desafio para nós mesmos, desafios grandes e altos. Tudo com um único objetivo: transformar as famílias. A gente ter a nossa vida transformada. O marido, o homem, a esposa, os filhos, e nós vamos preparar. Nossa igreja vai caminhar nesse projeto, a gente vai caminhar com esse objetivo. E a gente põe uma vírgula que seja feita à vontade do Senhor na nossa vida, amém? Amém? Então, a casa onde você deve crescer, em primeiro lugar, é dentro de você. Você tem que crescer aí, saber, ter certeza que está sendo tudo construído do jeito que precisa. Construir o quê, Marcos? Nós vamos construir tudo. Se tiver que reconstruir, a gente vai reconstruir. Se tiver que esperar mais um pouco, a gente vai esperar. Mas você vai ter certeza que você vai estar construindo de forma certa, de forma correta. Eu queria que você abrisse sua Bíblia em 1 Coríntios, capítulo 3, versículo 10. 1 Coríntios, capítulo 3, versículo 10, 11. Isso aqui é o apóstolo Paulo falando. Não é qualquer pessoa que está dizendo. O apóstolo Paulo, ele teve uma vida construída dentro do seu conhecimento, dentro da sua capacidade, até que ele encontrou. Quando esse cara ele encontra Jesus, ele começa a construir um outro fundamento. A partir disso, ele começa também a ajudar outras pessoas a construírem. E aí, o apóstolo Paulo ele fala assim: conforme a graça de Deus que me foi concedida, eu, como sábio construtor, diga sábio construtor, lancei o alicerce e outro está construindo sobre ele. Contudo, veja cada um como constrói. Paulo está falando assim, em outras palavras, ele falou: conforme a graça de Deus, conforme a permissão de Deus foi concedida à minha vida, eu me tornei um sábio construtor e construí algo muito bem fundamentado. E aí ele diz assim: lancei o alicerce, eu mesmo fiz, com tudo aquilo que eu sabia, com o meu coração entregue a Deus, com a minha consciência da existência dele, de quem eu sou, de quem ele é, qual o sentido da vida, qual é o propósito da vida. Ele me mostrou o alicerce correto a qual eu devo construir, e eu lancei esse alicerce. Ele está falando da igreja. Depois ele fala assim: e outro está construindo. O que Deus quer fazer é justamente isso na nossa vida. Deixa Deus preparar com você o alicerce, por favor. Permita que Deus construa o alicerce com você, com a sua família. E depois você pode construir. Você pode construir o que você quiser. Por quê? Porque nós já estaremos no lugar certo. Com o nosso coração no lugar certo. Um exemplo de não construir certo é construir com as nossas emoções. É hora eu estou muito feliz, hora eu estou muito triste, e aí eu tomo atitudes e comportamentos com relação a isso. Eu sempre falei, né? Emoção não é a ferramenta certa para se tomar decisões na vida. Nunca foi. Por quê? Porque a Bíblia fala que o nosso coração é enganoso. Então não vamos seguir o conselho das músicas que nós encontramos e dos poemas que a gente encontra. Faça o que o seu coração manda, não é isso? Esses dias eu vi um conselho desse, eu não consigo ficar calado quando eu ouço isso. Eu estava no trabalho e um rapaz ele disse assim: meu irmão, faz o que o seu coração manda. Tive que falar. Cheguei e falei: cara, não é assim, você pode até fazer. Você crê na palavra? Creio. Olha o que Deus diz a respeito disso. O coração do homem é enganoso. Como que eu tenho certeza então, Marcos? Eu preciso ter a emoção correta. Como que eu faço isso? Fundamentando. Tendo certeza de que Deus realmente está construindo com você. Se você crê na palavra, naturalmente as suas emoções precisam seguir aquilo que você crê. Entende? Quando eu creio, Jesus está dizendo. Esse é o tema do nosso ano. Se você entende que Jesus está dizendo a verdade, e você crê que a palavra de Deus é verdade, então você já começa a crer nisso. Por mais que você tenha vontade de construir sobre areia, sobre as suas emoções, você vai falar assim: não, espera aí, espera mais um pouco, vamos aprofundar, vamos cuidar disso daqui. Vamos chegar num lugar onde a gente... Porque na dúvida, se construindo, certeza que a casa cai. O que é não ter dúvida? Os construtores, eles fazem o quê? Engenharia. O que eles fazem? Eles batem. Eles cavucam cada vez mais profundo. Na hora que eles encontram alguma coisa sólida, bate. Não tem mais recalque, não desce mais, não cede mais. Você tem que se lidar com aquela situação. Pronto, é aqui. Vamos construir aqui. Lugar duvidoso, não vamos construir. É para abrir um negócio? Está em dúvida? Não constrói. Vai casar? Está em dúvida? Não constrói. Vai fechar negócio? Está em dúvida? Não constrói. Deixe o Espírito de Deus ser o juiz e o árbitro entre nós, que é o que Paulo fala. Bateu, você tirou todas as dúvidas. Você chega para conversar com o seu amigo. Não, eu tenho algumas dúvidas aí a tirar. Você vai e conversa com o seu irmão, com o seu pai, com a sua mãe. E você vê que saiu todas as dúvidas. Você fala assim: pronto, agora eu vou decidir. Você pode até decidir errado, mas não tem mais dúvida. A responsabilidade é totalmente nossa. Não tem economia, não tem pressa mais, porque você já tirou a sua dúvida. Aonde há dúvida, a gente fica vulnerável para Satanás nos enganar. Porque aí ele entra com qualquer mentira e a gente acaba acreditando. Então o que a gente precisa? Ainda dá tempo. Vamos tirar as dúvidas do nosso coração.
Não fique com questionamentos. Se você hoje tem algumas coisas que você precisa conversar com o seu irmão, ou até mesmo com o seu cônjuge, é o que mais acontece. Você tem dúvida? Pergunte. Ah, mas assim, é tão difícil a gente conseguir conversar, ter uma boa comunicação. Peça para que Deus prepare esse momento. Mais interessado e preocupado do que você é Deus, que você construa o seu alicerce de forma profunda e segura. Mais do que nós, mais do que eu mesmo, assim, é Deus. Então, não fique com dúvida. Se você tem alguma coisa que às vezes até mesmo eu estou pregando, alguma coisa é muito comum, eu não tenho dúvida, isso não soou muito bem, eu não estou entendendo. Não tire, não fique com dúvida, tire as suas dúvidas. Chegue, pastor, não concordo. Pô, tá difícil, eu não entendi direito, mas não fique com dúvida. Deus está dizendo, tire todas as suas dúvidas. No momento que você encontrar lugar seguro, é o momento que você deve. Enquanto você não tem certeza das coisas, não faça nada. Isaías, capítulo 28, versículo 16. Veja bem, isso aqui é a velha aliança. Deus está falando lá, 28, 16. Por isso, no Senhor, eis que ponho em Sião uma pedra já provada, uma preciosa pedra angular, para alicerce seguro. Aquele que confia jamais será abalado. Glória a Deus. Para quem não sabe, pedra angular era a pedra principal de iniciar uma construção. Ela precisava estar sem deformidade, ela precisava estar alinhada, sobre medida, e a partir disso se faz as construções no Oriente Médio. E Jesus foi chamado de pedra angular, ou seja, para construir alguma coisa precisa-se ter esse parâmetro, esse fundamento. A pedra angular é Jesus. Jesus não tem sombra de dúvida nele. Jesus, ele vai garantir que as coisas estejam seguras, assim como a pedra angular. Por isso que ele fala, olha, ouça as minhas palavras, mas pratique. Porque aí você vai estar seguro no momento da tempestade. No momento que o vento chegar, no momento que o terremoto chegar, no momento que a chuva forte bater, você vai estar seguro. E Jesus mesmo, ele se intitula como essa pedra, sabendo que no Velho Testamento falava sobre ele. Falava totalmente sobre ele. Então, quando eu estou permitindo que Deus fundamente a minha vida e o meu coração, quando eu começo a perdoar, faço aquilo que Jesus fez. Não faço por sentimento. Eu faço porque eu tenho que obedecer. Estou perdoando. Estou fundamentando. Eu estou conseguindo servir o meu próximo, servir minha esposa, os meus filhos. Estou fundamentando. Eu estou conseguindo ter fé para uma situação muito difícil. Eu estou fundamentando. Eu estou conseguindo, de certa forma, olhar para mim e ver como eu sou, não aquilo que as pessoas estão dizendo, mas eu sou filho, assim como a Bia cantou hoje. Eu sou filho, eu sou amado, eu sou escolhido. Então, eu estou fundamentando. Eu consigo lidar com frustrações, eu estou me desafiando a viver com frustrações. Então, eu estou fundamentando. Todas as vezes que eu olho para Jesus e vejo como ele viveu, como Jesus se comportou, como Jesus, ele serviu, e eu começo a viver como ele, em dedicação e relacionamento com Deus, eu estou fundamentando. Aí, zero ressentimento, zero frustração. Porque Jesus viveu assim. Pensa comigo, avalie. O que mais trava a gente na vida? Se você não conseguir lidar com frustração, ressentimento, você vai ser paralisado na vida. Coisas que você... O que seria, na realidade, uma frustração? É você ter uma expectativa em conseguir algo, de alcançar algo, e você não conseguir. Frustrado. A gente fica frustrado, sim ou não? É natural do ser humano. Frustração com pessoas, isso é muito natural. Eu crio uma expectativa em vocês criam uma expectativa em mim, e simplesmente não acontece. Se você olhar para Cristo, você vai ver que ele é o remédio para a nossa alma. Assim. Amém? Jesus não andava frustrado, ressentido, cabisbaixo, amargurado. Jesus não vivia assim. E eu vou dizer uma coisa para vocês. O principal de tudo que Jesus veio trazer é justamente para a gente olhar. Porque a palavra de Deus diz, cuide do seu coração, porque dele, do seu coração, do meu coração, que procede a saída. Se o nosso coração não estiver bem fundamentado em uma verdade absoluta, certamente a gente vai desabar em algum... Pessoas que gostam de elogio, cuidado, por quê? Você fica totalmente vulnerável e vira um alvo fácil de Satanás. Porque ele vai querer te elogiar, encher o seu ego, mas quando você estiver inflado, chega no momento certo, ele fala, agora é só eu cortar isso, eu vou tirar os elogios. E aí eu vou ver um filho frustrado, uma filha frustrada. E aí nesse momento que eu trabalhar na vida dela, porque eu tenho certeza que ela vai desmoronar, e ele vai desmoronar. E aí nesse momento, nós precisamos entender rapidamente, preciso voltar para um lugar seguro. Jesus é o lugar seguro. Ele é a pedra fundamental. Ele é a pedra onde vai trazer para a gente não apenas segurança, vai trazer não apenas proteção, mas ele vai dar para a gente a certeza que nós podemos construir a nossa vida em 2016 sem preocupação nenhuma. Deixe o Espírito Santo ministrar no nosso coração. Porque talvez a gente fique pensando numa solução muito maior. Mas não existe outra possibilidade da gente viver uma vida com sentido e com propósito se a gente não viver obedecendo o Evangelho. Amém, gente? O ano de 2026 não é um ano da gente ficar maquiando rachaduras, trincado, e ficar, tá tudo bem, vamos colocar um band-aid aqui, vamos colocar... Não, pelo amor de Deus. É momento de você encarar a realidade. E falar assim, eu preciso que alguém veja isso. Eu preciso de solução. Porque isso vai aumentar e vai agravar. Eu tenho certeza. Às vezes,
Às vezes a gente não quer mexer, por quê? Porque a gente vive simplesmente ali, querendo manter a aparência, mas na realidade Deus dizendo assim, é mais para baixo, você tem que olhar para o fundamento, deixe-o fundamentar a sua vida. Então retorne à obediência esse ano. Retorne à confiança em Deus esse ano. Retorne a olhar para si e olhar para o que Deus quer para você em 2026 esse ano. Construa com profundidade o seu relacionamento com Deus e aí então a gente vai construir. E aí então nós vamos poder construir um arranha-céu que você quiser. Porque aí você pode fazer isso com segurança. Sem economia. Não economize se você tem certeza de onde você deve caminhar, para onde você deve ir. Mas para isso, vamos fundamentar. Olha para o seu irmão e fala assim, ó, vamos fundamentar esse ano. Vamos construir com firmeza aquilo que Deus tem para nós em 2026. Amém? Esse ano de 2026, a igreja vai ser construída de forma pura. A sua casa será assim também, a sua vida emocional, a sua vida espiritual também será assim. Eu tenho uma convicção muito grande no meu coração sobre isso. Por isso, falo para os irmãos, vamos mexer nas estruturas que estão balançando. E vamos ter a tecnologia do Japão. Vamos ser flexível. Para de ser rígido, para de ser duro, para de ser intolerante. Porque se você continuar assim, você vai quebrar e eu não quero te ver quebrando. Eu quero que você entenda que você tem que ter um espírito de temperança, equilíbrio, mansidão. Amém? Amém? Queridos, eu queria que você ficasse de pé nisso. Que esse ano de 2026 você diz assim, eu sou filho, fui ovelha, sou filho agora, mas agora Deus está me preparando para ser Senhor e para ser Rei. Porque aí você não vai ver Mateus 7, 24, um problema, ou como as coisas que vêm contra você como um problema. Muito tempo atrás eu pregava dizendo que a chuva, a tempestade e o vento são os problemas que vêm de encontro conosco. Deixa o Espírito Santo ministrar no seu coração. Que esse ano você esteja em um lugar com Deus, que você veja que não são os problemas que estão te provando, mas porque a água representa a palavra do Senhor. E o vento representa o Espírito Santo. Em algum momento da nossa vida a gente vai ver essa parábola como problemas, as circunstâncias da vida. Mas à medida que a gente vai amadurecendo, a gente vai conseguindo perceber com outro olho da maturidade que a gente está vivendo, do lugar que nós estamos em Deus, que é o próprio Senhor trabalhando na nossa vida. Amém? Que você possa se preparar para esse ano de 2026, porque você não está sozinho. Deus tem um objetivo. E Ele quer que você viva o próprio que Ele tem para a sua vida e para a minha vida. Você não está sozinho. O Senhor ama você. E nós também amamos. Eu quero que você seja muito sincero comigo, muito verdadeiro. Porque é o que nós vamos precisar para construir algo muito bem fundamentado esse ano. Feche os seus olhos, vamos juntos orar. Pai, no nome do Senhor Jesus, nós encerramos essa mensagem diante da Tua presença. Não confiando no nosso coração e nos nossos sentimentos. Obrigado porque o Senhor tem sido misericordioso, gracioso com cada um de nós. O ano de 2025 foi um ano abençoado. Nós percebemos e temos a convicção de que o Senhor esteve conosco nos momentos mais difíceis, nos momentos mais felizes. Obrigado porque reconquistamos tanto. O Senhor tem estado conosco. E o Senhor tem mostrado isso através das famílias, o Senhor tem mostrado através dos testemunhos, o Senhor tem mostrado através do nosso objetivo tão grande, suado, que era de quitar esse prédio. E o Senhor tem estado conosco, provendo, abençoando e prosperando essa igreja. Por isso, Senhor, nós queremos buscar no Senhor em 2026 aquilo que vai nos orientar para que a gente possa estar bem fundamentados, para que tudo aquilo que a gente possa construir e que construímos em 2025 possa permanecer. Fale conosco, nos instrua. Espírito Santo de Deus nos confronte, trabalhe em nós. Cada marido, cada esposa, cada filho, em nome de Jesus. Abra, Senhor, os nossos olhos espirituais para que essa igreja atenda a necessidade desde do infante, do ministério infantil, do ministério de jovens, do ministério de casais. Em nome de Jesus, levante os seus filhos que têm um coração disposto a ver o Teu reino crescer, a ver o Teu reino, Senhor, se expandir. Nós estamos aqui e nós queremos, ó Pai, ser visto como pessoas que têm se submetido à Tua poderosa mão e à Tua poderosa palavra, Pai. Porque nós queremos ser vistos não como alguém que quer intimidar ou também como alguém que quer exibir ou alcançar algo muito rápido, mas nós queremos tudo no tempo do Senhor. Pai, cada passo, cada decisão desse ano, nós consagramos ao Senhor. O desejo do nosso coração o Senhor já conhece. Nós queremos que o Teu nome seja glorificado nesta cidade, nessa nação. Por isso, Pai, aqueles que têm o desejo imenso de servir, ó Deus, a Tua igreja, servir o Teu reino, que o Senhor possa despertar, encoraje, levante, fortalecer os joelhos, venha fortalecer o coração, Senhor, de cada um que está decidido esse ano, fazer algo novo e diferente. Em nome de Jesus, nós te pedimos, fale conosco, levante, Senhor, desperta no espírito, desperta a alma, Senhor, em nome de Jesus. Venha com restauração, Senhor. Aprofunda-nos mesmo que doa. Aprofunda, Senhor, mesmo que demore, mesmo que ninguém veja. Proferimos, Pai, que nós estaremos crescendo dentro desse ano de uma forma que jamais nós pudemos crescer nos anos passados. Eu creio, eu profetizo em nome de Jesus. Renunciamos, Senhor, à pressa, renunciamos os atalhos, renunciamos à economia, renunciamos porque nós queremos viver o propósito do Senhor pelas nossas vidas. Direcionados pela Tua palavra, direcionados pelo Jesus. Em nome de Jesus, nós declaramos, casamentos que precisam ser restaurados, serão restaurados. Famílias cansadas serão revigoradas. Eu declaro vidas com rachaduras, vidas machucadas, serão, ó Deus, totalmente transformadas, restauradas em nome de Jesus. Em nome de Jesus.
mas que Cristo permaneça como a pedra fundamental. Cristo, Jesus, permaneça com a tua palavra, permaneça, Senhor, com a tua presença. Em nome de Jesus, nós queremos. Em nome de Jesus, que quando a tempestade vier, estaremos não apenas sozinhos, mas estaremos em muito parados para sermos provados e ser levados para um nível maior. Em nome de Jesus, abra os nossos olhos espirituais, derrame os seus dons esse ano. Pai, que os teus dons sejam totalmente usados para a expansão do teu reino, para a proteção da família, para o cuidado e o crescimento, ó Deus, espiritual e emocional da família. Em nome de Jesus, Pai, em nome de Jesus. Pai, porque nós sabemos que a tempestade virá, a nossa casa prevalecerá, permanecerá. Em nome de Jesus, nós cremos, assim como diz a tua palavra, nossos filhos permanecerão, nossa fé permanecerá. Nada vai abalar os teus filhos, nada vai abalar a tua igreja, nada vai deixar e trazer engano ou indiferença, nada, porque nós sabemos que nós estamos, ó Pai, fundamentados na tua palavra. Tudo isso declaramos em nome de Jesus, porque nós cremos. 2026 é o ano de nós estarmos fundamentando, é o ano de criar e construir coisas firmes, que jamais serão abaladas por coisas que podem atrapalhar o propósito do Senhor para esta igreja. Nós cremos nisso. Por isso nós declaramos em nome de Jesus que esse ano testemunharemos do favor de Deus. Testemunharemos, ó Deus, dos milagres, das transformações do Senhor em nossas vidas. Ensina-nos a obedecer, assim como Jesus obedeceu. Ensina-nos, ó Deus, a depender do Senhor, a confiar no Senhor. Ensina-nos, ó Deus, a exercer a nossa fé com ousadia, com autoridade no nome de Jesus. Nós oramos, te pedimos e te agradecemos. Amém. Amém.